dia, vim a convite da colega e chamar a atenção do seguinte: se o Estado hoje é opressor, porque nós colocamos uma estrutura criminosa desde o processo da colonização que ela vem se estabelecendo a partir daí. Aproveitando a oportunidade também para convidar vocês para o dia 27, no domingo, das 13 às 18 horas, nós vamos fazer uma roda de debate questionando o Estado brasileiro dos crimes praticados para com a população originária, né? Eu acho que é a partir daí que a gente vai começar a mudar um pouco dessa estrutura, porque todo crime praticado pelo Estado, tenha certeza absoluta, a justiça se fez presente, a justiça contribuiu com estas ações, e não é qualquer pessoa que está dentro dessas ações da área da justiça. O Supremo Tribunal, ele é responsável, assim como o presidente, assim como os governadores, assim como os juízes das comarcas dessas regiões, a este crime está acontecendo. Seja com a população considerada, que hoje se declara como afro-brasileiro, né? Assim como as populações consideradas que se declaram como povos indígenas, e hoje nós estamos trazendo a discussão para os povos originários desse território, que independe do estado que esteja e do território que esteja. Quando a gente fala dos povos originários, é atribuindo o que nós temos contribuído com o Estado brasileiro, do nosso patrimônio, né? E esse patrimônio, ele tem sido, no processo da colonização, um exagero de exploração acima de sangue do nosso povo. Isso nunca se foi discutido. Desde a colonização até hoje nós vemos brigando, enfrentando, e o que eles têm feito? Colocando grupo contra grupo, fazendo as suas competições, e hoje nós estamos vivendo assim uma reviravolta dentro das áreas urbanas, da mesma forma que os conflitos estão instalados nas áreas consideradas em área de demarcação territorial. O Estado brasileiro está querendo fazer uma cópia dos Estados Unidos, e é um absurdo isso. Nós somos povos, nós não podemos aceitar que o Estado ele atribua comportamentos racistas de um povo europeu que se encontra dentro do nosso território e assumindo cargos públicos, e nós sustentamos essa estrutura racista. Boa parte, se a gente for avaliar as áreas jurídicas do Estado brasileiro, as suas pontas não são brasileiros ditos nascidos em um ponto de vista. Eles são brasileiros dentro do território brasileiro e são descendentes, né, normalmente de europeus. Aí tem alemão, tem italiano, né, tem espanhóis. E essas distribuições desse território a nível de Estado têm levado a um genocídio das populações originárias das localidades. Então, assim, por mais que a universidade ela tenha havido um processo de contribuir, ela se fez ausente perante a condição humana da população, seja ela da área urbana ou da área rural. Tem sempre utilizado de uma forma como pesquisa para um planejamento de governo. E muitas vezes essas instituições ela tem sido a luva do governo de como oprimir essas populações nessas localidades pelas informações que ele tem através dos estudantes da universidade. Então, assim, hoje a gente pensa duas vezes no nível de educação que está estabelecido no Estado e o planejamento que o país tem em relação à educação. Nós precisamos muitas vezes retomar as nossas raízes, as nossas origens, e compreender que nós somos hoje no século XXI. Como Tupinambá que sou, eu penso o seguinte: nós, de uma certa forma, nós vemos brigando, combatendo esse crime estabelecido pelo Estado brasileiro, né? Boa parte das lideranças indígenas que acabam sendo válvula, um instrumento, na verdade, com esse comportamento de estabelecer liderança, representatividades, e essas representatividades são facílimas de você estabelecer uma certa opressão psicológica, né? E eu digo isso porque nós estamos sofrendo isso aqui no passeio público. Nós fizemos projetos para trabalhar com o nosso povo, né? Nós fizemos projetos, olha, hoje o nosso povo está lá em uma situação de tráfico de droga dentro do território, né?
um aliciamento de prostituição fora do comum, porque lá é uma área beira de praia, turismo forte, a região de Ilhéus, né? Fizemos um projeto para contribuir com a nossa população local. O que foi que o Estado fez? Bloqueou a possibilidade desse projeto ser realizado dentro do nosso território. E aí nós atribuímos dois conhecimentos, uma da cultura, voltada para a questão da atualidade, como reverter o processo histórico. E aí eu tive parentes meus que disseram assim, ó, eu tive pessoas que chegou para mim e disse, olha, faz parte do nosso grupo aí, porque assim você como índio, a gente fortalece o nosso lado. Eu falei, rapaz, não aceite esse tipo de aliciamento, porque eles estão seduzindo você para estabelecer uma força, certo? De domínio com determinados grupos, só que isso não tem futuro. O próprio tráfico de droga, ou até mesmo nós, como parentes, vamos se unir, vamos para cima de você. Então, assim, você vai estar dentro de um território literalmente minado, porque você não sabe de onde é que vem rebordosa. Nós estamos de olho em você, a polícia vai estar de olho em você, e o próprio tráfico de droga vai te seduzir você a cometer crimes e delitos que não está dentro do território e nem faz parte do nosso grupo. Você está entendendo? Então, assim, como a universidade tem contribuído com essas ações dentro do território? Sempre foi no sentido de fazer pesquisa, mas nunca manter uma ação de formação de conhecimento. Isso afastou um pouco o entendimento do nosso povo em algumas áreas. Eu falei, olha, a gente está caminhando para uma lacuna que a gente não sabe qual é o fim dela. A gente tem um buraco aí aberto no meio do território, a gente não sabe qual vai ser o nosso destino. Logo em seguida, o Exército Brasileiro, o governo, atribuiu ao Estado, né, que pudesse colocar a Polícia Federal, a Polícia Militar, o Exército dentro do território, que veio a Guarda Nacional. E aí fez aquela batida dentro do território todo, desarmou todas as comunidades, agora as armas, enxada, facão, bacana, né? Tirou, prendeu tudo isso, né? Em relação ao tráfico de drogas, identificaram que tinha dentro da área um grupo, né, armado dentro do território. Esse grupo foi desarmado no período que o Exército estava dentro. O Exército saiu no prazo de 3 meses, logo em seguida morrem 2 lideranças dentro do território. Um agente de saúde, quase a sua esposa seria morta. Aí eu falei, rapaz, é bacana isso, né? E no período que o Exército estava dentro da área, né, uma execução de um traficante da região de Itabuna, dentro do nosso território, executando um outro indivíduo na mesma região de Itabuna, na disputa do território dentro de Ilhéus de Ourense. Então, assim, hoje eu compreendo e entendo todas as mazelas estabelecidas nas áreas urbanas e atribuídas às áreas de demarcação territorial. É um conflito com a população especificamente, exonerando, tirando a responsabilidade do Estado. Quando o Estado ele fomenta de alguma forma, porque esses espaços onde se tinha as atividades culturais, onde envolvia a própria comunidade, esses recursos não estão sendo mais direcionados. E aí é onde a gente chama a atenção da universidade nesse sentido. Como a universidade ela pode participar dessas ações? Tem que se atribuir recursos a esses fomentadores da cultura dentro de suas ações. O que o Estado fez, ele cortou a possibilidade desses espaços ser um espaço de educação. Então, assim, a condição da própria pesquisa, ela tirou a legitimidade dos fazedores. E fica os pesquisadores como um realizador de algo, onde quem exerce a prática está literalmente à margem de poder acessar o recurso que o Estado deveria ter a obrigação de se fazer valer dentro desses espaços. Então, a gente precisa rever uma série de situações que está acontecendo dentro de Salvador e fora desse território. A UFBA, ela tem uma responsabilidade com a educação, né? A área de direito, ela tem uma atribuição para defender os direitos. Aí, quando a gente vê a movimentação da UFBA, é sempre no comportamento, num olhar burguês, tipo assim, não tem nada a ver com isso. E nós temos que entender a lei com uma regra. É essa regra, é esse enquadramento aqui. E é esse enquadramento, quando o indivíduo desse assume gestor, passa a ser gestor público, ele passa a ter esse mesmo comportamento. Que tem que ser dessa forma e não entende que as questões sociais, elas sofrem transformações conforme as questões políticas sociais do Estado. Você está entendendo? Então, assim, se você vai para o enquadramento, já foi.
você não vai ter como atribuir condição para poder fazer uma ação à parte disso, né? Porque está todo direcionado ali o recurso com esse objetivo, e não é por aí. O entendimento que a gente tem do Estado de Direito, da liberdade que nós temos e do patrimônio que é nosso, é que possamos trabalhar de forma coletiva e consciente com o indivíduo. Está se atribuindo direito somente focado para um coletivo, aonde o indivíduo está sendo colocado numa margem. Aí o que acontece aí? Atribui o direito à polícia a exercer a prática de pressão, genocídio, e o governo fica à margem. Literalmente, ó, não tem nada a ver com isso. Aí a gente tem um governador que fala bem assim, ó, a polícia está de parabéns porque foi lá e tantos. E a gente sofre esse preconceito. Tanto a questão afro-brasileira como indígena, colocar um cocá parece uma afronta, né? Os policiais chegam pra gente dizendo assim, ó, vocês são índios, a gente não pode tocar. Eu falo, rapaz, tocar não é questão. A questão é que você já vem com o comportamento de autoridade e repressão. Então a gente realmente tem que enquadrar vocês no seu devido lugar, né? Então a questão toda é essa, no dia 27 que estiver disponível a participar, vai ser um passeio público na área de conflito, né? E aí vamos apontar de fato o que está acontecendo, e essa manipulação a gente sabe que foi uma maçã, uma cilada mesmo. Então, bom dia.